Paz e graça, nós estamos na última matéria da nossa quinta apostila e hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que vai falar sobre o reino de Deus. Então eu desejo a você uma boa aula, preste atenção porque pode cair na prova. Bora para a nossa aula, né? Vamos estudar. Pega ali pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, né? E a apostila para nós fazermos o sétimo capítulo da nossa teologia do Antigo Testamento. Essa é a apostila 5 e estamos encerrando quase, estamos terminando a apostila 5. Então vamos para a nossa aula. Então Deus abençoe, melhor aprendizado. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no grupo do WhatsApp. Se preferir, pode também mandar aí no meu WhatsApp particular e eu estarei te respondendo em nome de Jesus para ser bênção para as nossas vidas, né? Bênção para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos gravando aí e que Deus abençoe. É profundo o significado da frase o reino de Deus. Hoje está deturpado o tema, muitas pessoas falam uma coisa, outras falam outra, e nós não temos um norte para seguir. Então essa aula é para isso mesmo, para você entender o reino de Deus na teologia do Antigo Testamento. Examinando à luz do conceito da soberania de Deus, o governo divino do universo, ele é eterno. Então Deus, ele é eterno e todas as coisas que Deus faz é para a eternidade. Então nós temos que entender que Deus é eterno. Nós temos um futuro eterno também. Como igreja, nós temos um reino para participar, é o reino de Deus. É também manifestado na direção da vida das pessoas e será realizado na sua perfeição no futuro. É no futuro que nós vamos viver esse reino de Deus. Então você, meu irmão, que está me acompanhando, você que está aí aluno do ITVID, né? Então nós devemos ter essa consciência que o reino de Deus se dará em um futuro. Na escolha de Israel como seu povo sacerdotal, o Senhor revela o seu propósito para estabelecer o seu reino entre todas as nações do mundo. Então, é uma tipologia, quando Deus escolhe ali Israel para ser o seu povo sacerdotal, aquele povo que iria ministrar ao Senhor, ele está revelando um propósito de estabelecer o seu reino entre todas as nações da terra. Na realização progressiva, né, progressiva deste propósito, ele se revela como o diretor da história humana. Ele se revela como aquele que vai construir toda a história da humanidade. Amém? Primeira coisa que nós devemos ter consciência é o povo de Israel e o reino de Deus. Nós vamos falar primeiro sobre o povo de Israel e o reino de Deus. Através de todo o Antigo Testamento, se nós lermos ali, vamos ver que Javé é o Deus de Israel, é o Deus do povo de Israel. Nós vamos ver que ele vai trabalhando tudo isso para manter esse propósito, para viver dentro de um propósito maior, que é o propósito do reino de Deus. Identificado com Elohim, o Criador de todas as coisas. Então Deus é Elohim, aquele que cria todas as coisas, as visíveis e as não visíveis. É o Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele também é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Para Israel havia só um Deus. E o mandamento é: não terás outros deuses perante mim. Então, o maior mandamento para Israel seria que era só um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o El Shaddai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não teriam outros deuses, não era permitido ter outros deuses diante do Senhor. Israel se compreendia como o povo de Deus. Ele tinha essa consciência: não, nós somos o povo de Deus, somos a nação santa, povo escolhido por Deus. Amém? Então Israel, ele sabia disso e tinha consciência que ele era o povo de Deus. Prosseguindo.
A religião de Israel foi excepcional, incomparável, não somente na sua origem, como também em suas características fundamentais. Veremos alguns aspectos deste povo e de sua fé nesse estudo que nós vamos fazer. Primeiro de tudo, a sua fé foi monoteísta. O que é uma fé monoteísta? A fé em só um Deus, que só existia um Deus. Segundo, Israel acreditava firmemente que o seu Deus era o controlador de todos os eventos da história da humanidade. Então Israel sabia que o Deus ele controlava todos os eventos da humanidade, ele controlava tudo na humanidade. Terceiro, escreveram a história de Israel com o fim de registrarem a ação de Deus em sua própria história. Então a história de Israel ela vai se misturar com Deus, com a história de um Deus monoteísta durante a história da humanidade. Israel ele vai contar a sua história, mas a história de Israel não se separa do Deus de Israel, do Deus do povo de Israel. Em quarto, a aliança, o concerto feita com Deus gerou um sentimento nacionalista e perigoso. Quinto, de tribos a uma monarquia. Então Israel ele sai de um sistema de tribos e passa a viver em um sistema de monarquia. O Antigo Testamento e a história de Israel são evidências do milagre da graça do Senhor na redenção e na escolha de Israel para cumprir o seu propósito no estabelecimento do seu reino no mundo. Então, o Antigo Testamento ele vai falar da história de Israel e das evidências do milagre da graça de Deus para o propósito maior, o estabelecimento do reino de Deus, não só em Israel, mas em todo o mundo. Amém? Louvado seja Deus. Segundo, a natureza do reino de Israel. O conceito do reino de Israel como teocracia, o que é uma teocracia? Você sabe, meu irmão? Teocracia é onde Deus é o controlador, Deus é o rei. É o rei, ele que governa todas as coisas. Ele é o que comanda, ele é o rei, ele é o comandante, o sacerdote, é uma teocracia, a democracia de Deus, né? Foi mantido apesar de suas falhas e fraquezas. Mas os dois pontos de vista sobre a fundação e a natureza da monarquia manifestam-se por muito tempo depois do período de Davi e Salomão. Então, esses dois pontos de vista eles vão permanecer, a fundação e a natureza da monarquia, depois de Davi. Um ponto de vista representando uma parte da literatura histórica e o reino de Israel não é e não pode ser mais reconhecido como o reino de Deus na terra. Mas Oséias não perdeu a esperança quanto ao futuro de Israel. E ele vai dizer assim que essa esperança não foi perdida. Então, em terceiro lugar, nós vamos ver as características políticos e religiosos do reino de Judá. Este viveu momentos de altos e baixos em sua relação com Deus. Então, o Judá ele vai ter momentos de altas e momentos de baixas. Com 7 reis marcaram essa história, a história de Israel, por suas reformas e decisões de andar com Deus. Então, nós tivemos ali reis que resolveram andar com Deus, por exemplo, Asa, Josafá, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Esses reis decidiram andar com Deus, decidiram obedecer o Deus de Israel. Mas os outros reis, demais reis, os 11 reis ali de Judá até o exílio,
decidiram não caminhar com Deus, a viver na idolatria. Então, e Deus abomina a idolatria. Pode ter certeza, uma das coisas que Deus abomina é a idolatria. Se você ver lá Êxodo 20, versículo 4, não terás outro Deus, não farás imagens para ti nem do que está embaixo na terra, nem sobre a terra, nem no mar, e nem que está no céu. Nós não podemos fazer imagem em semelhança nenhuma. E ele fala que Deus vai visitar esse tipo de pecado na terceira e quarta geração, ali em Êxodo 24 e 5. Amém? Entretanto, o reino de Judá permaneceu fiel à casa de Davi. E Deus tinha uma aliança com Davi. Deus tinha aliança com Davi. Uma aliança eterna. Uma aliança que duraria para todo sempre. Então, Davi, ele tinha uma aliança com o nosso Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Um ponto de vista representado em partes da literatura histórica, isso era um ponto de vista, né? 3. As características. Os profetas também foram rechaçados ou ignorados pelos muitos reis de Judá. Eles foram ignorados, apesar dos recados, apesar do mandato do Senhor para que eles voltassem para Deus, eles ignoraram o recado dos profetas. Um dos profetas foi o profeta Miqueias. Denuncia o pecado, ele denuncia o pecado de Judá, quase tão severamente como Amós tinha condenado a corrupção de Israel. Então, tanto Judá, depois da separação, tanto Judá quanto Israel, eles deixam de caminhar com Deus. Eles começam a seguir os seus próprios caminhos. Então, Israel sai e vai à corrupção, tanto pecados de Judá e corrupção em Israel. Apesar de Israel não ter nenhum rei temente a Deus, nenhum rei que servisse ao Senhor. Amém, irmãos? Então, foi terrível quando divide ali com Jeroboão, Roboão e Jeroboão divide o reino de Israel, o reino unido de Israel, e Judá fica ali com Roboão e Jeroboão sai com as outras 10 tribos ali, e foi terrível ali. O pecado, a idolatria tomou conta de todo o Israel. Então, mesmo Judá, alguns reis decidiram caminhar com Cristo, com Deus, melhor dizendo, com Deus de Israel. E os outros decidiram levar suas próprias vidas, a tomar suas próprias decisões, né? Entretanto, o profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel afirmavam constantemente que Deus enviaria o servo, descendente de Davi, para reinar sobre Israel e sobre todas as nações. Então, principalmente o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele vai falar que viria o descendente de Davi, que reinaria sobre toda a terra, sobre todo Israel, então, e sobre todas as nações. Então, já esperavam. Deus levantaria Israel, restauraria a sua sorte e o Messias governaria sobre todas as nações, cumprindo dessa forma o chamado sacerdotal de Israel, porque o principal chamado de Israel era de ser sacerdote das nações. Então, mas por causa do pecado se afastaram, por causa da idolatria se afastaram de Deus e perderam a bênção que Deus tinha para todo Israel. Em quarto lugar, nós vamos ver o restante fiel do povo escolhido. Apesar da infidelidade do Estado de Judá, que caiu nos mesmos pecados de Israel, os profetas não creram que a nação seria completamente destruída, como foi destruído o Estado de Israel. Então, apesar de tudo, Israel não acreditaria que seria totalmente destruído e acreditava na restauração completa aí de Israel. Judá tinha caído num estado tal de corrupção que não podia mais ser identificado como o reino de Deus.
Então, Judá, apesar de tudo, ele caiu num pecado tão grande que não pode ser reconhecido como o reino de Deus. Por isso veio a destruição. Mas permaneceram homens fiéis que não se esqueceram do amor e do cumprimento das promessas e do conserto. Então, o profeta tinha certeza de que o Senhor sempre teria seu restante fiel e que o propósito final de Deus não podia falhar. Então, o propósito final de Deus não falharia. Os profetas acreditavam nisso plenamente. A doutrina do restante fiel do povo de Deus é um dos ensinos característicos de Isaías. Deus salva, purifica e orienta o restante fiel através das guerras, das invasões, do estrangeiro e do cativeiro. Então Israel vai acreditando, né, nessa restauração. Se você for ler ali Isaías 4:2, naquele dia o renovo de Israel será belo e glorioso, e o futuro da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Então os profetas acreditavam numa restauração. E no versículo 3 diz assim: os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Serão chamados santos todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Versículo 4 diz assim: quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém. Então Deus ele vai salvar, vai purificar e orientar o restante fiel através do quê? Das guerras. Então muitas vezes nós passamos por guerras, mas é para que nós possamos entrar dentro do propósito de Deus, para que nós possamos estar debaixo desse propósito, estar debaixo dessa unção. Então muitas vezes Deus permite as guerras, Deus permite cativeiros, prisões nas nossas vidas, para que nós possamos ser pessoas melhores. A ideia a estes, por sua parte, confiam em Deus, preservam as escrituras da revelação divina e mantêm a esperança no Messias vindouro. Então, não é todos que se desviaram, tem os que esperam a sua parte e que confiam no Senhor e esperam a volta do Messias. A ideia do restante fiel não era exclusiva dos profetas do exílio e dos profetas pós-exílio, depois do exílio. Vejamos alguns exemplos. Noé conta a história de um homem fiel, um remanescente. Também Moisés era um remanescente, era um restante fiel desde o seu nascimento. Então, Moisés ele era fiel desde o nascimento. Josué e Calebe eram também remanescentes fiéis ao Senhor. Os profetas criam que Deus cumpria a sua palavra conforme a aliança com Israel. Mas a fé, a providência divina é fortalecida com o entendimento da história do povo de Israel. Então, ela é fortalecida através da história. A fé, a providência, o que Deus faz ali no meio daquele povo é fortalecido aí com a aliança que é feita de Deus e Israel. Deus do amor, persistente e imutável, e de poder supremo governa o mundo que ele criou, como está lá em Isaías, como está lá em Salmos 45, né? O ungido de Deus e a sua noiva, Salmo 145. E de um modo especial, no Salmo 8, a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. E 23 também vai cuidando com carinho
da sua vida e da atividade do seu restante fiel. Deus vai cuidar do seu povo, Deus vai trazer um cuidado a todo Israel, porque ao povo que continua fiel ao princípio de Deus, ao princípio da palavra. O dia do Senhor. Vamos ver aqui sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do juízo do Senhor. O termo se refere ao julgamento dos atos dos homens e das nações na história. E também no fim da história também. Como foi indicado na discussão do restante fiel do Senhor, o reino de Deus visa a vindicação da justiça e dos justos. Os israelitas, em geral, tinham a tendência de pensar por muito tempo que eles eram justos ou justificados em virtude da sua eleição como povo do Senhor. Então eles pensavam que não precisavam de fazer nada, eles só sendo o povo de Deus, isso bastaria para que eles fossem justificados. É muito engano. Tem pessoas até hoje, irmãos, que pensam dessa forma, porque ele é bom, porque ele é justificado pelo Senhor. É deste ponto de vista que se entende o significado do dia do Senhor na profecia de Obadias, que diz assim: nestes dias de julgamento, a maldade das nações cairá sobre a cabeça delas, mas para os da casa de Jacó haverá livramento. Então, para os da casa de Jacó vai haver o quê? Livramento. O povo de Israel pensava que o dia do Senhor significava o estabelecimento do governo benéfico sobre o povo escolhido. Mas não compreendia a justiça de Deus, que exige a justiça do povo do seu reino. Sofonias já escreve o castigo terrível que cairá sobre Judá. Então, um castigo terrível que virá sobre toda Judá. Amém? Louvado seja Deus. E o texto de Ezequiel vai falar sobre isso. Joel também fala sobre isso. Ezequiel, Joel anunciam um dia do Senhor. Joel fala assim: apressai-vos e vinde todos os povos ao redor, congregai-os para ali, o Senhor fazes descer o teu valente. Amém? Louvado seja Deus. Meu irmão, os profetas assim entenderam que o dia do Senhor é o dia em que Deus havia de julgar os povos e as nações. Aleluias. Com justiça e estabelecer o seu reino eterno em todo o mundo. Então Isaías acreditava, os profetas acreditavam, todos os profetas acreditavam no dia do Senhor. Joel, ele vai falar, então, nos versículos 12, ele fala assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Então, há uma palavra profética que Deus julgará as nações ali no vale de Josafá, no vale de Jezreel. Fala também da batalha de Gog e Magog. Os profetas entenderam isso. Então, vamos para o novo concerto, falando sobre o novo concerto. Os reinos de Israel e Judá violaram o concerto do Senhor e assim fracassaram como estados do povo escolhido. Então, Israel, eles fracassaram, os reinos de Israel e Judá violaram as leis. Meu irmão, violar as leis vai nos fazer fracassar em nossa caminhada com Cristo. Não podemos violar os princípios estabelecidos por Deus. Os profetas Jeremias, Ezequiel, como mensageiros de Deus, anunciaram fielmente a tragédia do julgamento divino sobre o estado de Judá e reconhecendo que Deus estava operando na história para a realização do seu propósito moral. A graça, a pregação de Jeremias e Ezequiel, a fé de Israel mostrou-se suficientemente forte para sobreviver à mais terrível catástrofe.
Jeremias entendeu e explicou mais claramente do que os seus predecessores que o verdadeiro culto ao Senhor é espiritual. Isso sim é o verdadeiro culto ao Senhor. E assim, não depende do templo, nem de qualquer lugar como Jerusalém. Então eles entenderam que a nossa ligação com Deus não é de lugar, mas sim espiritual. É saber que nós somos filhos do Senhor, somos servos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Pode-se adorar a Deus em qualquer lugar, até nas planícies da Babilônia, sem templo. Então, quando o povo é levado cativo, eles entendem que pode adorar a Deus em todo lugar, que pode orar a Deus. Então, tanto é Daniel, nós vimos os exemplos de Daniel orando ali na sua casa, voltado para Jerusalém, mas vê a importância das atitudes do povo de Israel quando eles entendem que a ligação deles não é territorial, mas espiritual. Outra verdade de profunda importância esclarecida por Jeremias é o valor supremo do culto a Deus, que sugere um coração sincero do homem individual. Então eles vão entender que não é o grupo, não é Israel, é algo individual, é uma participação individual de cada ser humano. O verdadeiro culto, meu irmão, como diz, o verdadeiro culto é isso, pessoal a Deus. Amém? Esse é o verdadeiro culto. Amém? É bom reunirmos como congregação, como povo de Deus, mas o verdadeiro culto é você e Deus. Amém? O avivamento ele começa por você, ele é pessoal. Judá, como Israel, tinha violado o concerto e o tempo da sua salvação tinha passado. O tempo da salvação de Israel passou. Então, os profetas Jeremias, Ezequiel, esperavam que os sofrimentos amargos dos cativos na Babilônia produzissem nesse grupo humilhado o arrependimento, mas isso não aconteceu. Os profetas esperavam que Israel se arrependeria, mas isso não aconteceu. E que o Senhor, por esta prova do cativeiro, pudesse criar um restante puro de fiéis e que Deus fizesse com este novo concerto. Jeremias, que tinha perdido o último vestígio de esperança no estado, nutria a esperança mais alta e mais segura no Deus de Israel, o Criador e governador de todas as coisas. Então Jeremias, ele confiava em Deus, o Senhor da história realizará na direção da história o seu eterno propósito. Então ele cria no propósito de Deus, ele cria que Deus faria um eterno propósito ali em nome do Senhor. Ele acreditava fielmente no Senhor. De compaixão infinita, o Senhor almejava a volta do seu filho precioso, Efraim, pois quantas vezes falo contra ele, né, melhor dizendo, tantas vezes me lembro dele eternamente. Certamente o Senhor, ele nunca esqueceria do seu propósito de criar um povo preparado que ele pudesse governar com amor e justiça. Esse foi o propósito desde o princípio. Um Israel novo e espiritual sairá do forno de aflição, acrisolado, e o Senhor poderá fazer com ele o novo concerto, dado pela graça de Deus e pelo povo arrependido e entregue ao Senhor. Foi o que disse Jeremias, né, no versículo 31 e versículo 34. E ele vai falar também que eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então Jeremias ele vai profetizando que uma nova aliança seria formada, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O profeta Jeremias está profetizando. Então um Israel novo e espiritual sairá do forno de aflição, acrisolado, e o Senhor poderá fazer com ele um novo concerto, dado pela graça de Deus ao povo arrependido e entregue ao Senhor. Versículo 34 diz assim: não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conheces ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoareis as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então o Senhor está falando através de Jeremias que virá um tempo em que Deus vai perdoar os pecados de Israel e não vai lembrar mais desses pecados. Amém? Que Deus possa abençoar essa aula, que você possa compreender o propósito de Deus através aí do concerto, através do reino de Deus, né? Através do reino de Israel. Amém? Que Deus possa te dar graça em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Então nós terminamos essa aula, o reino de Deus, e isso é muito importante para que você cresça na graça, no conhecimento. Amém? Que Deus abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.